Bom dia, amigos. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de vídeos sobre a plataforma P5JS, que é uma plataforma de programação criativa e que a gente vai usar para fazer projetos de arte generativa, design generativo, e é muito usada pela comunidade artística de uma maneira geral, por várias razões. A principal razão é que o P5JS não requer nada além de você ter um navegador e um computador desktop. Você não precisa baixar nada, você não precisa instalar nada, está tudo já prontinho para você usar a partir da página do P5JS. Então, com isso, vamos à página do P5JS, que é essa página aqui, tem esse endereço, p5js.org, e nessa página tem diversas informações sobre o P5JS. Vocês podem dar uma zapeada por aqui, ver a história, tem diversos exemplos, bastante coisa interessante sobre o P5JS. Mas sem mais delongas, vamos começar a usar o P5JS e para isso a gente vai clicar esse botão aqui que é o Start Coding. Quando você clica nesse botão, você é levado ao editor do P5JS. Então o editor é a plataforma de desenvolvimento que você usa para programar com o P5JS. Como eu disse, o P5JS requer apenas o seu navegador. O que ele faz é te dar uma interface de programação onde você vai escrever código em JavaScript, que é a linguagem que roda nativamente dentro dos navegadores modernos. E essa linguagem ela foi estendida com diversas construções que permitem você desenhar com uma certa facilidade sem saber muita coisa de programação. Então, nesse editor, você tem uma interface onde existe aqui um painel com o texto do seu programa, existe um menu aqui em cima, né, com diversas funcionalidades, e tem aqui do lado também esse chaveador de linguagem, de língua, né? Ele começa com inglês, mas se você quiser, pode passar para o português. Eu não gosto de usar particularmente o português, porque a maior parte dos exemplos que vocês vão encontrar por aí vão usar a interface em inglês, e para vocês se acostumarem, eu recomendo vocês manterem a interface em inglês, que é o que eu vou fazer. Então, aqui estamos na interface em inglês. É, uma coisa também importante é você já criar uma conta no P5JS. Se você tem conta no Google ou se você tem conta no GitHub, você pode simplesmente fazer um sign up e dar suas credenciais, ou então fazer o que eu vou fazer aqui, se você já tem essa conta do P5JS, fazer o login, onde você entra com as suas credenciais, faz o login e pronto, agora ele já me reconhece, Cláudio Porto Esperança, e a partir desse momento eu posso salvar os meus códigos, os meus programas, e ele não precisa, você não precisa guardar os seus programas no seu computador. Ele guarda para você na nuvem, e você pode, inclusive, compartilhar os seus códigos com outras pessoas, dando para essas pessoas apenas um link que a gente vai ensinar como você fazer já já. Bom, mas continuando aqui com a interface, você tem, além desse menu, que tem diversas coisas aqui em cima, que a gente vai explorar ao longo do tempo, tem esses botões. O primeiro é o que faz o seu programa rodar. Esse é para o seu programa, caso ele já esteja rodando. Esse checkbox aqui, essa chave aqui, se você deixar ligado, sempre que você começa a rodar o programa e você vai alterando o código, ele automaticamente reinicia o código para você ver o efeito das modificações que você introduz no seu código. Eu vou deixar ele desligado aqui por enquanto. E esse aqui é um painel onde você escreve. Existe, na verdade, você usa isso aqui como um editor de textos comum. Ele tem diversas funcionalidades que a gente vai também explorar ao longo do tempo. Aqui nessa parte de baixo existe o que eles chamam de uma console. Aparece aqui embaixo mensagens de texto que são provocadas ou por erros que você faz aqui quando você tenta rodar. O erro aparece aqui uma mensagem dizendo o que você fez de bobagem. Ou então quando você mesmo pede para escrever alguma coisa, se você, por exemplo, escreve aqui
Vou inserir um comando aqui do JavaScript só para a gente ver como é que isso acontece. Vou dizer assim, print, que é uma instrução do P5, hello, por exemplo. Então, nesse momento aqui, se eu vou rodar o meu programa, clicando aqui no botão play, o meu código começa a executar. O efeito que você vê aqui é a parte do desenho aparecer nessa janela aqui, nesse painel aqui à direita. E aqui embaixo aparece a mensagem que eu acabei de gerar, hello. Foi gerada por essa instrução aqui. Ok? Então, mas é o que você vai fazer muito frequentemente aqui nessas aulas aqui de P5, escrever código e mandar rodar para ver o que acontece. Vou parar aqui o meu código e, naturalmente, o que você veria aqui desaparece, porque essa é a área onde o preview, né, o resultado do seu código. Se o código não está rodando, você não vê nada aqui. Muito bom, vamos continuar aqui nessa interface. Você pode observar que existe nesse código duas coisas escritas, duas functions. O que é uma function? Function em inglês é uma função. Então, você vai ver que o código em JavaScript normalmente é organizado no que ele chama de functions. E no caso do P5.js em particular, existem duas funções que são praticamente sempre encontradas nos projetos de P5, que é essa função setup e essa função draw. Por isso que na hora que você cria um novo projeto, ele já coloca aqui para ajudar essas duas funções com um código mínimo aqui, por exemplo, no caso do setup, que é a função que é executada sempre que você dá o play, ele executa essa função setup. E nessa função setup você deve criar a superfície de desenho através do comando create canvas, dando a largura e a altura do canvas, da tela de exibição em pixels. Se você quiser, pode fazer o que eu fiz aqui, escrever alguma mensagem. E isso o setup é a parte de inicialização do seu código. Então, sempre precisa ter alguma coisa aqui dentro do setup. Opcionalmente, você tem também a função draw. A função draw é uma função que é chamada periodicamente, na verdade, várias vezes por segundo, para executar o que está aqui dentro. Então, nesse código exemplo, ele coloca aqui uma instrução background. Código background significa limpa a tela e pinta tudo com uma cor que é aqui designada por esse número 220, que a gente vai ver já já o que ele significa. Mas o efeito líquido que você pode ver é que essa tela é pintada com essa cor cinza clara. Uma coisa importante você lembrar é que, no caso da função draw, ela é chamada várias vezes por segundo. Isso é feito dessa maneira para você poder fazer animações. É uma coisa que a gente vai fazer bastante aqui, que é colocar código de desenho aqui, onde a cada vez que ele refresca a tela, ele desenha alguma coisa um pouquinho diferente. Isso faz com que a gente tenha a impressão de movimento. Nesse nosso primeiro código, eu não vou colocar nada aqui, eu, na verdade, vou até apagar o draw e vou juntar a função setup, né, com o corpo da função draw, só para mostrar para vocês que você não precisa do draw, porque tudo que você escreve em termos de desenho dentro do setup também é executado, só que é executado uma vez só. Se você vai fazer uma imagem estática, isso é suficiente. E aqui nos nossos primeiros vídeos, a gente vai fazer exatamente isso, a gente simplesmente vai desenhar algumas coisas e você não precisa, enfim, desenhar a mesma coisa várias vezes por segundo. Então, com isso, apenas lembrando alguns detalhes sobre essa interface, uma coisa que você deve fazer sempre é salvar o seu código. Sempre que você está satisfeito com o resultado, você pode pedir aqui para ele salvar, clicando em Save. Então, sempre que você salva o código, ele lembra disso, desde que você tenha a sua conta já ligada aqui no P5.js, ele salva dentro do seu próprio espaço. Você pode, não precisa se preocupar que esse código vai estar lá quando você voltar. Por exemplo, se você vier aqui nessa parte aqui, P5, ele vai justamente para a lista de
diversos códigos que você já fez no passado. Esse Beautiful Fireman é o nome do projeto que você criou. Ele sempre inventa um nome em inglês, sempre aleatório, para nomear os sketches que você vai fazendo. Se você volta aqui para o editor, você vai ver que esse é o nome do nosso sketch Beautiful Fireman, tá? Esse código aqui, naturalmente, não faz muita coisa, mas digamos que eu tivesse interesse em mostrar esse código para alguém, eu poderia, por exemplo, fazer a seguinte coisa. Eu posso vir aqui em File e fazer Share. O que é Share? Share é mostrar link para o código que você acabou de fazer. Por exemplo, se você copiar esse link aqui de cima e mandar para alguém, ele vai mostrar na tela dessa pessoa que acessar esse link o resultado, que é essa tela cinza. Vamos tentar fazer isso? Vou copiar isso. Na verdade, você nem precisa fazer isso, porque esse botão faz exatamente esse trabalho. Na hora que eu faço clico esse botão, o nosso Sketch Beautiful Fireman aparece aqui em tela cheia, apenas com o código sendo executado, sem sequer você olhar o texto em JavaScript que gerou o resultado que você está vendo. Você pode também dar o link para o código com o editor já carregando o código. Então, se você der para alguém esse mesmo link, ele vai poder ver o que você escreveu aqui em termos de código JavaScript e ela pode perfeitamente fazer suas próprias modificações. A pessoa que receber essa informação pode fazer suas modificações, naturalmente deve salvar no seu próprio espaço, caso deseje. Muito bom. Então vamos terminar essa nossa exposição por hoje por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar efetivamente a fazer desenhos e ver algumas das características do P5JS.